O Núcleo de Estudos de Filosofia da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp realiza daqui a pouco, às 19h, uma palestra para discutir os temas abordados no livro Os Limites da Política, uma Divergência, lançado recentemente pela editora Companhia das Letras. Para falar um pouco das reflexões propostas nesse livro, nós recebemos o palestrante, um dos autores, o professor Luiz Damon Moutinho. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Por nada. O professor Luiz, ele dá aulas de filosofia na Universidade Federal de São Carlos e publicou esse livro em parceria com o professor José Arthur Gianotti, que é filósofo e pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Professor, vamos começar falando então como que surgiu essa proposta, né, esse livro em conjunto com o professor Gianotti. Ok. Bom, é um livro a quatro mãos, né, mas que assinala ali uma divergência, né, o título já destaca, né. Então, esse livro surgiu de uma inquietação minha, que o Gianotti tinha publicado um e-book pela Companhia das Letras chamado A Política no Limite do Pensar. E, bom, esse livro me causou muitas inquietações, né? Não só do ponto de vista filosófico, que o Gianotti tem uma trajetória de pensador muito consistente, muito rica, né? Mas pelas consequências dessa doutrina filosófica na sua política, naquilo que ele entende como sendo a política, né? Então, essa passagem, de certo modo, me confirmou um pouco as suspeitas que eu tinha e, ao mesmo tempo, eu falei, tá aí tem um problema aí, tem uma questão aí, né? E eu vou cobrar do Gianotti que política é essa, né? E aí comecei a pensar, refletir e escrevi algumas coisas, enfim, gratujei umas coisas e tal, mandei para ele e aí começou a conversa. Ele ficou muito também instigado, interessado e propôs. Aí ficou um bate-bate para lá, um bate-rebate, né? Um verdadeiro diálogo, né? Isso. E aí seguiu-se, né, o meu texto, uma réplica, uma tréplica e um texto final dele. E esse material todo, junto com esse texto original que me inquietou, foi publicado agora na forma desse livro que acaba de sair, né? Os Limites da Política, né? Professor, em que medida, né, o cenário atual de crise política, não só no Brasil, mas também no mundo, né, contribui para esse debate político pelo viés filosófico? Sim. Bom, acho que a primeira coisa interessante, que eu acho que é importante, é que em tempos de uma certa radicalização, de uma certos extremismos, né, em que parece que o diálogo, a conversa ficou quase que impossibilitada, né, o fato de se dialogar dois autores com posições divergentes, isso já me parece assim um sinal muito positivo, muito bom, assim, né? O Gianotti é muito generoso, assim, ele é muito duro no debate, posições firmes, né? Eu também, né? Mas com muito respeito, com civilidade e tal, né? Porque temos ambos a mesma inquietação, né? Que é buscar saber, afinal de contas, que mundo é esse, né? Para onde é que estamos indo, né? O que está acontecendo, né? Como conciliar capitalismo que produz riqueza e miséria ao mesmo tempo, isso é um problema intrínseco ao capitalismo, como organizar essa vida de modo enfim, a equilibrar, a procurar algo, reparar, procurar justiça, procurar uma sociedade estável, etc. Então, a busca disso, né, desse alvo, como é comum a nós, isso, de certo modo, há visões divergentes, mas os objetivos são um pouco comuns, né? Então, eu acho que uma certa boa vontade, uma certa disposição para o diálogo tornou possível essa conversa, né? E o texto, para quem for ler, vai ver que as posições são realmente conflitantes, né? Mas com esse alvo comum, que é procurar saber, afinal de contas,
que é esse mundo que nós estamos vivendo, né? Que o caos que nos cerca, no qual estamos imersos, né? Como resolver, como sair disso, né? Se é possível sair disso, né? Vocês também falam de uma crise na representação política no livro, né? Na sua visão, por que isso vem ocorrendo, professor? Sim. Olha, esse tema da crise da representação é um tema assim, tradicionalíssimo, né? Na verdade, a ideia de representação já aparece com uma crise junto com ela, né? A representação é um pouco aquela ideia de que aquele que é o soberano, o povo soberano, delega, autoriza certos representantes dele a conduzir, a legislar, a decidir leis, a assumir governo, etc, etc. Então, a distância sempre entre o povo soberano e os seus representantes sempre é um problema, digamos assim, que sempre foi difícil de equacionar, né? E o que hoje, a forma como essa crise acabou se configurando, né? Me parece que tem uma gênese que talvez estejamos no momento desse modo de produção capitalista que quase que tornou irrelevante a política, né? Há uma negação da política, digamos assim, uma desqualificação da política. Isso me parece estar presente de um modo geral no espaço público, portanto isso permeia as consciências, vai ao senso comum, isso está até nas nossas brincadeiras, nossos jogos, né? Nas tá práticas na linguagem, cotidianas mesmo. nas práticas cotidianas, e ao mesmo tempo isso é um problema, isso me parece, né? Isso agrava ainda mais o problema. Então a crise da representação, a ideia de que há esse distanciamento, descolamento, né? Você pode pensar hoje, o sistema político brasileiro voltou as costas para a sociedade, né? Agora vive lá numa espécie de né? Como se fosse autossubsistente, né? E isso demonstra uma situação de risco, né? Porque evidentemente isso é insustentável no longo prazo, né? E, portanto, tem que equacionar esse problema, né? Me parece que essa crise atual ela está fundada no nosso atual modo de produção capitalista, né? Que me parece que tornou a política irrelevante, tornou a política, quer dizer, aquelas decisões que emanam de debate, de conflito de interesses que vão se equacionar e procurar alternativa, como se houvesse uma espécie de racionalidade econômica, uma racionalidade do modo de funcionamento do capitalismo, que tivesse que voltar as costas para esses conflitos sociais, para os diversos interesses e decidir a partir de uma certa ideia do que é essa racionalidade, etc, etc. Se pensar, por exemplo, hoje, né, a pauta do governo, uma reforma trabalhista que está andando já, né, de uma precarização do trabalho, assim, que vai ao extremo, né. Isso é feito em nome de uma suposta racionalidade à revelia do interesse popular. Quer dizer, por mais que haja uma oposição forte da sociedade contra esse projeto, ele está passando, quer dizer, o estar voltando, que o sistema político tem de costas voltadas para a sociedade, é para atender algum outro tipo de interesse. Então, a crise da representação tem que ver, portanto, no fundo, com a vitória de um grupo social sobre a grande maioria do outro grupo, né? E, portanto, é preciso pensar essa crise dentro desse conflito de interesse, né? Não é só um problema filosófico, enfim, isso tem que ver com o pau que está quebrando aqui na nossa vida terrena, né? Bom, então todas essas questões o professor vai discutir logo mais na palestra às 19h no Anfiteatro Guilhermão da Unesp, e a entrada é de graça. Professor, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Obrigado a você.